Prontinho, nós estamos ao vivo. Vamos analisar aqui. Pronto, muito bem. Estamos sim ao vivo. Uma boa tarde a todo mundo, né? Nesse dia 1º de fevereiro, nessa segunda-feira, né? Vamos iniciar agora, hoje, mais um novo ciclo de workshops, certo? Vamos falar um tema muito interessante, era muito legal. Vamos falar sobre justamente a importância da saúde física e mental para o alcance da felicidade e do bem-estar. É um tema de extrema importância no dia a dia, nesse dia, né? No caso, nessa situação atual, né, que nós estamos passando, de muita insegurança, de muita intranquilidade. E com isso, né, nós temos aqui uma convidada especial, né? Já temos aqui com a gente Rê Dias. Boa tarde, querida, tudo bem? Andresa, boa tarde, Andresa. Leandro, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje com a nossa convidada especial, né, Gislane dos Santos Pereira, né, farmacêutica. Posso falar um pouquinho dela sobre o que ela acha, né, sobre essa importância da saúde física e mental. Gislane, dê uma boa tarde a todo mundo e se apresente, por favor. Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Eu sou farmacêutica hospitalar, sou pós-graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica e agora estou me especializando em UTI. E esse tema que trouxe hoje é um tema bastante interessante, porque nos últimos dias que a gente tem passado, especificamente de pandemia, tem sido difícil, né? Tem sido dias difíceis e que a gente cada vez mais está repensando a questão de buscar o equilíbrio, não só físico, né? Mas mental. Por que eu falo físico? Porque muitas vezes o mental acaba afetando o nosso físico e daí vem as dores no corpo, dores na nuca, dores nas costas, a tensão, né? Então, o psicológico acaba afetando o físico de forma geral. Muito bem, é verdade, exatamente, né? A gente às vezes não se preocupa muito com a nossa saúde mental, né? Às vezes a gente só foca mesmo na saúde física, esquece do mental, e muitas vezes muitos dos nossos sintomas físicos vêm através, né, das nossas nosso desgaste mental, né? Nosso desgaste na parte justamente do pensar, do sentir, né? Que é muito complicado. Já temos aqui um pessoal. Cássia, olá, Cássia, tudo bem? Rian, boa tarde, cara. Tudo tranquilo? Thaís aqui, boa tarde, gente. Madre, boa tarde, minha querida. Tailuane, boa tarde. Silvana. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo ok aí? Vocês que estão aí, se vocês estiverem ouvindo ok, dê um ok aí no chat, por favor. Caso esteja, sei lá, um pouco distante, esteja baixo, me avisam, certo? Aqui é Edinalva, boa tarde, Edinalva, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito bem. Então, tá Rafa, só vou pedir para você dar uma olhadinha no som, porque eu estou ouvindo um barulho e está me atrapalhando um pouco na concentração. Estou ouvindo esse barulho mesmo. Deixa eu ver se consigo aqui, só um pouquinho. Tá. Melhorou agora? Voltou. Não, continua. Eu acho que é o meu microfone. Peço mil desculpas. Não tem problema não, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar, certo? Falando aqui sobre o tema. Caso vocês tenham alguma pergunta, caso vocês tenham algo a falar durante, só avisar que a gente para e a gente responde, certo, pessoal? Vamos
prosseguir aqui com o nosso tema, ok? Todos nós sabemos aqui nossas regrinhas, né? Temos aqui os nossos encontros, que eles acontecem vão acontecer às segundas-feiras, às 13 horas. Hoje é uma sessão, ok? Porque vai estar acontecendo às 14 horas, por causa da nossa convidada, né? Foi um pedido, então, tudo para trazer uma pessoa que possa acrescentar na nossa apresentação, no nosso aprendizado. Sabemos que os nossos conteúdos, nossas aulas, estão todos gravados no nosso canal no YouTube, entendeu? Então, caso vocês queiram revisitar, caso queiram passar para alguém que não viu, pode mostrar, está lá essa aula. Ok? O formulário, temos aqui o nosso formuláriozinho que vamos colocar depois no final para vocês preencherem, certo? Que é muito importante. Lembrando que nós temos certificação, pessoal. Então, por favor, uma coisa importante para vocês é horas. Certo? Então, tem que assistir todas as aulas, né? Preencher os formulários, as atividades que estão nos formulários, responder a avaliação, certo? E lembrando que o certificado extra, ele não é cobrado nada mais para vocês, e justamente, né, temos aqui um valor agregado, porque são horas, é um certificado oficial. Então, vale muito a pena mesmo. Vamos aqui falar um pouquinho sobre aqui as nossas regras, certo? Temos aqui, primeiramente, o que nós vamos falar. Vamos falar sobre o que é saúde mental, né? Vou explicar um pouquinho para vocês. Vamos falar um pouco sobre saúde mental e saúde física, né? O equilíbrio do corpo. Aí vamos entrar um pouco sobre o papel do farmacêutico na equipe promocional, né? A contribuição da atenção farmacêutica no bem-estar físico e mental. Eu acho que isso vocês não sabem, entendeu? Mas existe uma atenção farmacêutica e que é de extrema importância para justamente o paciente. E vamos finalizar, né, com a importância de cuidar da saúde, né? 10 dicas valiosas que vamos mostrar para vocês. Geralmente, todo mundo já faz algumas delas, mas sempre é bom nós reforçarmos, ok? Só lembrando, né, que esses assuntos têm como base os nossos módulos de saúde. Então, nós sempre pegamos o material do módulo de saúde, sempre utilizamos ele como base, né, para poder justamente trabalhar as nossas apresentações, certo? Vamos aqui, O que é saúde mental? Saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida. Hoje, essa palavra está me perseguindo, entendeu? Então, vamos vencê-las. Quando a gente fala justamente, ela é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções mentais é essencial para o desenvolvimento ou para o convívio social mais saudável. Então, nós temos aqui a saúde mental justamente nós sabemos lidar, né, com toda aquela pressão que nós temos na nossa vida, seja ela no âmbito profissional, pessoal, seja de metas e ambições, e deixar que elas nos afetem, né, nos desequilibrem, certo? Então, eu acho isso um dos fatores importantes para a gente evitar justamente que nós adoecemos. Então, eu acho muito interessante. E você, Dislane, o que você acha sobre isso? Esse conceito, ele está certo? Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu, na verdade, amplio até um pouco mais, né? Eu trago para o âmbito de saúde como um todo. E a OMS traz para a gente que a saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, psicológico, né? Que é o mental, e o social. Então, para se ter saúde,
não apenas precisa existir uma ausência de doença, certo? Então, a saúde não é só ausência de doença. Você precisa estar em equilíbrio com esses 3 pilares, que é a saúde física, né? Seu bem-estar físico, seu bem-estar mental e seu bem-estar social. Interessantíssimo, verdade. Muito, sinceramente, é uma soma de fatores, na verdade, né? Que nos possibilita justamente esse bem-estar, né? Esse equilíbrio, entendeu? Então, olha, temos mais gente aqui dando oi. Ó, temos aqui a Karina. Digo mesmo sobre isso. Muito bem. Temos aqui a senhora Bru. Opa, e aí, cara, beleza? O pai tá on, né? Você, né, Bru? Daquele jeito. Então, assim, pessoal, a saúde mental, né, como até está sendo colocada, ela é de uma necessidade imprescindível para a nossa vivência. Quantas vezes nós já temos, né, aquela situação, você está até bem fisicamente, mas tem aqueles dias que não quer sair da cama, não quer sair de casa, você está lá extasiado, está cansado, mas não é físico. Você sente isso, entendeu? Então, é o cansaço mental, né? O cansaço mental ele também afeta o corpo. Você não quer fazer nada, você quer se manter, quer ficar quieto, ficar em casa. Então, temos isso em mente, né? Temos isso como afeta o nosso corpo, como afeta o nosso humor, né? Quantas vezes, todo mundo aqui já passou por isso, de uma hora para outra, seu humor muda, você já não fica legal, então você já acorda ruim, já acorda mal, entendeu? Tudo porque a sua mente, né? O seu estado mental não está legal, você está fisicamente até bem, mas você não está legal, e muitas vezes tem o contrário, quando você está cansado fisicamente, mas sua mente está boa, então você até tem mais disposição, entendeu? Você mesmo cansado, como por exemplo, mesmo cansado, você vai para uma academia, vai fazer algum exercício, né? Vai fazer alguma coisa, porque sua mentalidade está boa, né? Seu estado de espírito está bem. Então, temos que manter, né, sempre a nossa saúde, porque um está ligado ao outro. Então, quando nós tratamos eles com devido respeito, né, e a devida atenção, aí só tem literalmente a melhor. Vamos aqui para o próximo. Né, já falamos. Nessas imagens a gente pode até ver, né, como funciona. Eu acho interessante essa segunda imagem. Né? O nosso cérebro é complexo. Para nós chegarmos até essa possibilidade de saber o que é uma saúde mental, né? Ou em diversos estudos, né? Ou diversas análises, diversos fatores que corroboram com isso. Então, a gente não é uma coisa assim tirada do nada. Isso é um estudo científico, comprovado. Então, a gente não pode levar isso como, vou falar, não, isso é besteira, não, isso não é nada, não. Isso aí é coisa inventada. Não é inventada, não, gente. Isso aí é verdade. Isso aqui tudo é verdade. Rafa, inclusive a gente, dentro da área da saúde, a gente trabalha com o que a gente chama de ciência baseada em evidências, né? Ou seja, nada é por acaso, nada parte do pressuposto vazio, não. Sempre tem um estudo, sempre tem pesquisas, sempre tem experimentos, certo? Para que chegue aquela ideia final, né? Que é o que chega para vocês. Mas, assim, é baseado em evidências. Então, partindo desse pressuposto, vocês já passam a entender que houve e há muito estudo por trás de cada definição dentro da área da saúde, por menor que seja. Né? Por menor que seja, há uma complexidade por trás que talvez vocês não acompanhem todas as etapas, por serem de áreas distintas de trabalho e de estudo, mas que para chegar ao denominador final, existe sim uma complexidade por trás. Com certeza, isso mesmo.
A gente, às vezes, a gente só vê as coisas, né, quando elas aparecem. Mas nós esquecemos que existe todo um estudo, toda uma análise por trás. E às vezes a gente fala, não, mas eu só estou vendo isso agora. Não, mas isso está sendo estudado há muitos anos. Né? Então, só que a gente não tem um acesso. Então, a gente só é divulgado o acesso quando já tem uma prova cabal. Né? Não, é isso aqui. Então, eu não posso falar machismo ou algo como, né, na ciência fala. Até se for algo 99%, 99,9%, você não pode acreditar. Você não pode acreditar com total veemência. Tem que haver sempre os 100%. Então, tenham isso em mente. Né? Já temos aqui alguns, né, falando. Ó. É verdade aqui, ó. Sim, isso mesmo. Assim, para vocês, só para eu ilustrar, assim, o mais próximo de vocês. Por exemplo, quando um médico ou um profissional de saúde, até mesmo um farmacêutico dentro do seu consultório, ele atende um paciente, não necessariamente eu preciso perguntar a vocês tudo. Naquele momento que vocês estão ali comigo, fazendo uma consulta, eu estou observando um todo. Eu estou observando sua respiração, para ver como é que está, se você está tendo oscilações na respiração. Então, pode estar tendo um ataque, né, um aumento da aceleração do coração e da respiração também. Eu estou observando se você tem algum bócio, que pode ter um problema de tireoide e tudo mais. Então, às vezes, naquela conversa onde o profissional de saúde está muito te olhando, é justamente porque a gente não quer assustar vocês, às vezes fazendo algumas perguntas. Porque algumas pessoas, por já ter problemas com relação à ansiedade, acaba atrapalhando. Então, foi desenvolvido métodos para que a gente também buscasse essas informações de forma a não assustar vocês, certo? Então, no momento que a gente está ali na consulta, a gente está observando tudo. Inclusive, tem doenças que ela arredonda a ponta da unha, certo? Então, até isso a gente olha, para vocês verem o quanto é complexo as coisas dentro do ramo da saúde. Então, cada detalhezinho, por menor que pareça, não é tão pequeno assim. Tem uma complexidade muito grande por trás para chegar àquele denominador comum. Verdade, isso realmente, isso aí temos muito aqui, ó. O Steve Sands mandou aqui, ó. É verdade, principalmente nessa pandemia, pois tem muitas pessoas com medo de sair de casa. É isso mesmo, justamente a parte mental. Nós estamos vivendo uma situação, infelizmente, uma doença, ela está sendo estudada, mas ela ainda age de maneira errática, né? Então, ainda gera dúvidas para os cientistas. Graças a Deus, já estamos aí com uma vacina, né, que vai amenizar, mas o que nós vemos, né, justamente, vemos aí na televisão, vemos em notícias, né, o número de mortos, né, pessoas que saudáveis, que pegaram e morreram, outras pessoas não. Isso gera um temor na pessoa. Né? Isso gera, assim, esse temor vem em forma que ele vai vir de forma literalmente de medo? Às vezes não. Às vezes ela vai vir de outra maneira, ela vai vir como algum sintoma, ela vai vir como ansiedade, ela vai vir como insônia, ela pode vir como uma falta de ar, entendeu? Então, é justamente o nosso emocional, o nossa saúde mental, ela não está boa. Por isso que muitos especialistas falam, você está em casa, tente sempre fazer algo que você goste, tente sempre se distrair ao máximo, porque isso vai gerar satisfação, isso gera um propósito, isso te ajuda a voltar para o equilíbrio, entendeu? Porque tem muita gente está saindo para trabalhar porque precisa. Temos aqui a Gislaine, ela está no hospital, ela é linha de frente. Então, ela não parou de trabalhar durante a pandemia, certo? Mas muitos de nós pararam, né? Outros ainda ficaram em casa ainda. Tem pessoas que estão desde quando começou sem sair de casa, né? Por serem do grupo de risco, por terem todos esses cuidados.
Então, essas pessoas que tem que haver, né? Tem que dar, tem que ajudar, temos que ajudar, né? Temos aqui a Isainha. Estou olhando para minha unha para ver se está redonda. Não se preocupe, não, que eu só dei como exemplo, mas é algo que realmente existe, mas é algo raro. Então, quando tem essa diferenciação, é porque a pessoa já está num estágio de oxigenação mais avançado e um problema crônico, e não um problema pontual. Viu? E temos aqui a Nailza, eu tenho ansiedade. Então, ansiedade, né, realmente faz parte, né, infelizmente, né, ela vem fazendo parte justamente agora, durante esse período, né, então, assim, quem já tinha, ela foi lá em cima, pessoas que nunca tiveram, começaram a ter e não sabem como lidar, então, justamente, né, e vamos tentar aqui, Anaís, te dar pelo menos o norte, né, como podemos fazer para você tentar em casa amenizar um pouco sobre essa situação, né, de maneira que você possa mesmo se ajudar. Mas, né, como fica a dica para todos, se tiver, né, a necessidade, se você vê que existe a necessidade, sempre procurar ajuda, né, ajuda médica, né, então, a ajuda clínica para poder melhorar, certo? Então, eu queria... Pode falar. Eu queria pontuar só uma questão aí. Quando a gente não está bem com relação à saúde mental, não pense vocês que pode ser que apenas se manifeste com falta de ar, um taquicardia, não. Às vezes pode ser uma questão mais física mesmo, no sentido de uma dor muscular, uma tontura, certo? Às vezes a pessoa se sente enjoada, já vi casos assim de pessoas se sentirem enjoadas, né? Porque elas não conseguem nem se alimentar. A ansiedade é tanto que quando se alimentam, o estômago não aceita aquilo ali bem, porque a gente tem que lembrar que a mente controla todo o nosso corpo. Então, para que eu esteja movimentando minha mão aqui, é porque meu cérebro está recebendo um comando para movimentar. Minha mão está recebendo um comando do cérebro para movimentar. Entende? Então, se nossa mente não está sã, o corpo também não está. Então, muitas vezes se manifesta em dores musculares. Dores musculares é o que mais a gente vê. Certo? E às vezes a gente não associa, às vezes acha que é só o cansaço, ou às vezes acha que foi a prática de alguma atividade física que exagerou um pouco. Às vezes de fato. Mas muitas vezes é a própria ansiedade causa isso na pessoa, porque a tensão é tão grande que isso acaba reverberando no próprio físico, né? Então, a gente tem que ficar atento a todo momento, a qualquer sinal que a gente veja mudando, por mais que a gente ache que algum daqueles sintomas não tem nada a ver, é interessante sim que converse com o médico, porque às vezes do ponto de vista de quem não tem formação na área, não seja, mas para a gente que tem formação na área de saúde, a gente une aqueles dados e a gente consegue chegar a um denominador comum, certo? Então, às vezes você pode dizer assim, eu estou com a dor muscular, mas e uma falta de ar, dor muscular eu acho que eu associo ao trabalho, ou à caminhada que eu fiz ontem, e a falta de ar que eu acho que é ansiedade. Não, na verdade, às vezes os dois sintomas podem ser da ansiedade. Então, a gente tem que ficar atento a nós mesmos para que a gente ajude também o profissional de saúde a nos ajudar. Isso, verdade. Né, pessoal, resumindo, né, sempre procurem, né, a ajuda especializada. Sim. Então, justamente já puxando esse assunto, né, a gente fala aqui sobre a saúde mental e saúde física, né, o equilíbrio do corpo. Né? De acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde emocional e física são áreas interdependentes na vida de um indivíduo e precisa do mesmo nível de cuidado, como
com o mesmo nível de cuidado. Como diz o ditado, mente sana, corpore sano, mais conhecido como uma mente sã e um corpo são. A influência da mente no surgimento de sintomas físicos é mais comum do que parece. Um campo de estudo entre medicina e psicologia, denominado psicossomática, parte do conceito de que as emoções afetam o corpo ou podem aumentar o risco de desenvolver ou agravar certas doenças. Então, é justamente o que a gente estava acabando de conversar agora, né? Como ele pode desenvolver ou pode agravar. Por exemplo, temos aqui o corpo e mente. Eu coloquei algumas coisas que podemos ajudar o nosso corpo e mente e outras coisas que podem ser iniciadas. Temos aqui, por exemplo, a pessoa sentir calafrios, crise de ansiedade, começa a hiperventilar, o coração disparar, suar muito, então, gastrite nervosa, então, ataques de pânico, que já temos até, que são vários níveis de ataques, mas é algo a ser pensado, Então, nós temos aqui boa alimentação, dormir bem, exercícios regulares, cultivar hobbies. Então, temos que estar justamente fazendo sempre esse jogo de equilíbrio, certo? Para não deixar que essas partes vermelhas, elas se expandam, e comecem a tomar conta, do nosso ser. Eu acho que temos que ter essa noção, como eu disse, a Organização Mundial da Saúde, ela já reconhece a necessidade de ter uma saúde mental, uma saúde física, porque um é relacionado ao outro, entendeu? Como a Gisane falou aqui, quantas vezes a pessoa já ficou com aquele ombro tenso, com dores na parte do ombro, não, acho que eu dormi de mau jeito. Mas não foi dormir de mau jeito. Foi justamente você está estressado, está com um nível de estresse alto, está com um nível de ansiedade alta, tensiona a região, entendeu? E isso acaba justamente levando em consideração essa parte. Certo? Então, isso acaba... É um estado de mente que afeta o corpo. Então, isso é real, pessoal. Temos que ter esse cuidado. Ok? Vamos ver aqui. Temos aqui, Edinalva. Eu, em particular, para minimizar a ansiedade, faço exercícios físicos e também procuro fazer curso para ocupar a mente. Muito bem. Você está aqui, tentando equilibrar a parte física e a parte mental. Entendeu? Então, de uma demasiada... de uma situação que a gente tira esses valores através de exercício físico, você gera... vamos falar sobre isso também até em no nosso workshop, falando sobre os hormônios, falando sobre como funciona a química, a parte do cérebro, então isso gera dopamina, isso gera uma reação química no cérebro que gera prazer, gera alegria, e você ocupa a mente trabalhando ela, estudando. Então, é um meio de manter, sim, o equilíbrio. Então, eu acho isso maravilhoso. Temos aqui, a Anaíles também, eu faço exercício para amenizar e faço curso, isso mesmo. E exercício, pessoal, não é só correr, não é só ir para academia. Não, você pode fazer em casa, exercício de respiração, meditação, entendeu? Você pode ir em casa mesmo. Na verdade, é algo que se conecte ao seu corpo, na verdade, que você comece a prestar atenção no seu corpo. Você tem um ambiente que lhe proporcione essa tranquilidade. Temos aqui a Anaíldes, eu estou me identificando nessa aula, tudo que o Rafa acabou de falar eu tenho. Esses dias eu estou sentindo muita dor muscular porque me estressei. Pois bem, Anaíldes, realmente o estresse, ele tensiona o corpo. Tensiona mesmo, porque, queira que não, você está ali, quando você estressa, geralmente, quando você se estressa, qual é a primeira coisa que a gente faz quando está estressado? Geralmente faz o quê? A gente pega a nossa mão e faz assim, É instintivo.
você está tensionando, é meio que é involuntário do corpo. Então, você tensiona sempre alguma parte do seu corpo. E assim, e você sempre fazendo isso, sempre esse nível de estresse, vai acontecer realmente isso, né? Vai ter uma tensão em alguma parte do seu corpo, vai sentir dor. Então, você reconhecendo isso, sabendo o que é estresse, aí você pode achar meios de melhorar, certo? De evitar que continue esse tensionamento. Claro, você tem que tratar as dores, né? Aí as dores, né, como o Diego fala, tem que tratar no modo clínico mesmo, né? Seja com gelo, seja não utilizando medicamentos, mas tem que haver o tratamento mesmo para aliviar o alívio imediato. Mas tem que haver também aquele tratamento que isso não se ocorra, né? Não volte a acontecer novamente. Temos aqui Sim, também... eu sou, rapidinho, eu sou suspeita a falar de química, né? Por ser farmacêutica, mas assim, tudo no nosso organismo é uma reação química. Então, não pensem que o estresse é diferente. O estresse promove uma reação química no nosso corpo e que acaba tensionando a musculatura. Então, por isso que eu disse, um dos primeiros sintomas, geralmente, é a tensão muscular. Não estou dizendo que todos os casos de tensão muscular seja isso, mas estou dizendo que para aquelas pessoas que já têm um processo de ansiedade e tudo mais, um ataque de pânico e algumas doenças psicológicas e ou psiquiátricas, existe isso, certo? E tensiona mesmo. Às vezes não é algo físico, é algo químico do nosso próprio organismo, porque assim, nosso corpo, pensem assim, nosso corpo, ele foi criado para se manter estável sempre. Então, quando ele vê que algo não está indo além ou está fugindo àquela regra, o que é que ele faz? Ele tenta se defender de alguma forma para que você, dono do corpo, entenda que tem algo errado. Espera aí, tem algo errado. Certo? Então, por isso que a gente, às vezes, tem febre, por isso que a gente soa, por isso que a gente tem essas tensões musculares, por isso que, às vezes, o coração aumenta a palpitação, certo? São formas do seu corpo dizer que algo não está legal e que você precisa dar uma atenção àquilo ali, uma atenção especial àquilo ali. Certo, isso mesmo. Então temos que ter realmente, a gente tem que, na verdade, começa, né, conhecendo o nosso próprio corpo, né? Nós temos que realmente ter esse conhecimento, saber quem nós somos, né? Tanto no âmbito de mente, né? Tanto aqui como aqui também, saber onde é os nossos limites, aonde nós podemos chegar, né? Como funciona o nosso próprio corpo, que o meu corpo não vai funcionar igual ao de Islane, igual ao de ninguém aqui. Então, eu tenho que conhecê-lo, até mesmo para que quando eu estiver doente e precisar de uma ajuda médica, eu poder explicar da melhor maneira possível. Então, eu tenho isso, comece a praticar isso, comece a entender mais seu corpo, prestar atenção nele, certo? Que eu acho que é muito importante isso também. Vamos falar aqui agora sobre justamente o papel do farmacêutico, né? A gente já está falando aqui já algumas coisas, mas sempre é bom a gente passar um pouquinho. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é, né, a profissão de farmacêutico. Muita gente só assimila o farmacêutico às farmácias, né, às drogarias, mas tem muito mais história do que isso, né? Vou dar aqui só algumas curiosidades, porque se eu fosse parar para falar, eu sei que Gislaine está doido para falar aí, e se deixar falar aqui durante a aula inteira sobre isso, que tem muito assunto, né? Então vamos deixar aqui bem resumido, senão a gente passa o resto do dia. Essa profissão, ela existe há mais de 4.000 anos, segundo os achados arqueológicos. 4.000 anos, gente. Os cursos de farmácia foram criados na Idade Média. E antigamente não havia distinção entre médico e farmacêutico. A mesma pessoa diagnosticava a doença, produzia o remédio e vendia. Então, a profissão de médico, na verdade,
ela é um braço da farmácia, que foi separado. Então, antigamente, o farmacêutico era o que fazia tudo, era o pesquisador, era aquele cara que literalmente estava na fronteira da ciência, né? Sempre tentando achar receitas novas, sempre tentando achar novos métodos para curar doenças que sejam eficazes. E justamente, né, partindo da parte de medicamentos naturais, através de ervas, plantas, minerais, entendeu? Tentando ao máximo tentar achando as correlações para melhorar as doenças. Então, enganam-se vocês que a farmácia é somente algo que você vê lá, você compra na drogaria, farmacêutica ali. Não, ele é muito mais que isso. Né? Fora que ele trabalha no hospital, né? Então é um outro mundo, vocês não sabem, um outro mundo. Né? Temos também farmácia trabalhando em laboratórios, né? Seja em laboratórios de exames, seja também em laboratórios químicos, seja também na área de cosméticos, que é uma farmacêutica muito importante, certo? Na área alimentícia, a farmacêutica também está presente, entendeu? Então, para vocês terem uma noção, quem fabrica essências de perfumes, esses perfumes, cremes, são farmacêuticos, são essas pessoas que estão por trás. Né? Eu não quero nem alongar aqui, senão a gente vai aqui até o resto da tarde, até o final de tudo. Então, é só vocês terem uma ideia de o que é um farmacêutico. E, né, vamos falar aqui sobre o papel do farmacêutico. Como seria o papel do equilíbrio emocional? Né? Então, a gente consegue resumir, não, porque tem muito mais, mas vamos abordar 2 fatores que são de extrema importância, que, pelo que eu pude verificar. O papel dos sócios tem de várias áreas distintas, mas hoje vamos abordar 2 que contribuem diretamente na saúde mental e física, que seria a ação farmacêutica e os fitoterápicos, certo? Pelo que eu pude estudar, né, do âmbito de farmácia gigantesco, né, é abrangente, age de diversas maneiras na vida das pessoas, mas esses 2 aqui me chamaram bastante atenção, certo? Porque são 2 que a gente não vê muito, ou não dá muitos créditos, que eu acho que a gente devia. Vou mostrar aqui a ação farmacêutica. Ela se estabelece na consulta farmacêutica de uma forma segura e eficaz para o tratamento de doenças e de interações medicamentosas. Assim, ela possui um papel vital na sociedade, promovendo saúde e bem-estar para todos, além de auxiliar no combate à automedicação. Resumindo, a atenção farmacêutica é a provisão responsável do tratamento farmacológico, vamos explicar sobre o que é isso, com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de vida do paciente. Agora, então, temos aqui uma especialista no ramo, uma farmacêutica, nada melhor do que ela explicar para a gente, né? Pois bem, atenção farmacêutica, o que o senhor pode falar sobre ela? Bem, a atenção farmacêutica daria uma live inteira, mas, resumidamente, é o cuidado do farmacêutico com o seu paciente, né? É aquele momento onde ele vai ouvir, né? Que a gente chama de escuta ativa, né? Eu vou ouvir o problema que aquele paciente está me trazendo e com aqueles dados coletados, eu vou ver a forma que eu vou fazer para ajudá-lo, né? Seja na adesão ao medicamento. O que é adesão ao medicamento? É quando o paciente ele já faz tratamento, certo? Com um determinado medicamento, só que, às vezes, aquele medicamento provoca enjoo a ele, ou o medicamento é muito caro, ele não consegue custear, e ele larga o tratamento no meio. Então, a gente entra justamente nesse ponto para ajudá-lo a entender e a entender também até que ponto ele sabe, para que a gente traga essa informação para ele,
De repente, se for um medicamento que o custo é muito alto e ele não tenha essa condição de adquirir o medicamento, eu estar conversando com o médico, mandando um relatório, pedindo para modificar, às vezes por um medicamento da mesma classe, que teria o mesmo efeito, só que o custo para ele seria melhor e a gente teria adesão desse paciente, né? A gente entra também na questão multi, né, com os outros profissionais, na discussão do tratamento farmacológico ou não, porque existe a questão, Rafa pontuou aí, a questão do tratamento farmacológico ou não. O que seria um tratamento farmacológico? Aquele que envolve algum medicamento naquele tratamento. E o não farmacológico, o que é? São a prática da atividade física, tudo que não é com medicamento, prática da atividade física, aumento da ingestão da água, as boas práticas, né, de saúde, de você estar interagindo com pessoas que lhe acrescente, entendeu? Pessoas que te coloquem para cima, colegas, amigos, um curso que você faça, uma especialização que você faça, enfim, tudo que te impulsione para uma melhor qualidade de vida, mas que não necessariamente precisa de medicamento. Então, tem o tratamento farmacológico e não farmacológico. E, além disso, também a gente entra no uso racional. Porque, assim, quando se fala em doenças de modo geral, tá, gente? Quando se fala em doenças, as pessoas, elas querem uma resolutiva rápida, certo? Que é muito rápido. Então, o que é que acontece? Eu tô com a dor de cabeça aqui, eu vou perguntar à minha vizinha. Não, mas fulano de tal tomou isso, que foi muito bom, tome também, certo? Então, tem o uso irracional de medicamentos. E que hoje, no Brasil, tem sido uma das maiores causas de morte, certo? Então, a gente entra no encalce disso aí também, para a gente reduzir essa questão, para que o paciente entenda que não necessariamente, às vezes, ele precisa de um medicamento, para que ele entenda os riscos que aquele medicamento pode provocar, ainda que seja um MIP, que é medicamento isento de prescrição, certo? E a gente entra justamente aí. E a gente, além disso, entramos também na questão da atenção mesmo. Eu sei que vocês têm o curso de auxiliar de farmácia. Eu não sei se vocês já estão estagiando, mas quando começar a estagiar ou começar a trabalhar, vocês vão ver que muitas pessoas vão até a farmácia não para comprar nada. Elas vão para conversar, porque não tem com quem conversar, não tem com quem falar. Então, a gente também é essa pessoa. Só que o nosso diferencial é que tanto eu como vocês, né, estão estudando a área de saúde, estão se especializando, certo? Então, o nosso ponto de vista é um pouco diferenciado das demais pessoas que têm formação em outras áreas. E aí, a nossa responsabilidade, né, nesse ponto. A atenção farmacêutica, gente, é muito ampla, porque vai desde o cuidado de eu olhar o paciente, não só dele como paciente, mas como pessoa, o que é que ele sente com aquilo que está acontecendo com ele, certo? Eu não sou psicóloga, mas eu preciso entender isso, porque se for necessário, eu mesma terei que fazer um encaminhamento dele para um psicólogo, um psiquiatra, um clínico, alguns exames, certo? Para que eu consiga fechar melhor a minha percepção sobre aquele indivíduo. Muito bem, isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Então, a atenção farmacêutica é isso, né? É aquele cuidado com o paciente. Então, não é só vender o remédio e pronto, mas é olhar, é verificar se aquele remédio é para ele mesmo, ver se ele toma mais algum remédio. É aquela coisa assim, se você não conseguiu falar, não conseguiu explicar tudo para o médico, ou esqueceu de falar alguma coisa para o médico, fale com o farmacêutico na hora da compra. Né? A gente vai lá, leva a receita, né? Pede orientação, o farmacêutico vai lhe passar assim. Okay? Rafa, eu queria fazer um adendo nessa questão que você falou.
com relação a buscar, né, a orientação do profissional farmacêutico. Às vezes, a gente sabe que ainda a profissão médica traz algum medo para algumas pessoas, certo? Mas é um medo mesmo, assim, de nervosismo mesmo, certo? De estar naquele ambiente e tudo mais. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa fica tão tensa, né, de estar num consultório falando de seus problemas, de suas doenças, que eles saem dali e muitas vezes não perguntam nem ao médico como é a forma de tomar o medicamento. E aí, às vezes, a letra não está tão visível assim, e aí você fica com dúvida do que fazer. Né? Como é que eu devo tomar esse medicamento? Qual é o melhor horário para tomar esse medicamento? E aí o farmacêutico vai ser aquele também que vai lhe orientar. E caso ele também não esteja entendendo a letra médica, enfim, ele pode sim e deve entrar em contato com o médico para eles dois baterem um papo, conversar até a respeito do paciente, para que ambos ajudem esse paciente a progredir para a sua qualidade de vida, né? Aumentando sua qualidade de vida. Isso mesmo. Pessoal, só lembrando, caso tenha alguma dúvida, tenha alguma coisa para falar, podem me botar, viu? Estamos aqui para responder, certo? Vamos falar aqui agora sobre os fitoterápicos. Também lembrando, o link do formulário já está lá no chat, viu? Para vocês clicarem e acessarem, certo? Vamos aqui para os fitoterápicos. Os fitoterápicos são um segmento de medicamentos, né? Eles são definidos pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como remédios derivados e reproduzidos a partir de vegetais ou plantas consideradas medicinais. Os fitoterápicos passam pelos mesmos controles e estudos clínicos que outros medicamentos tradicionais, o que define sua eficácia e segurança para o uso humano. O medicamento fitoterápico é aquele alcançado em plantas medicinais, onde utiliza-se exclusivamente derivados de drogas vegetais, tais como suco, cera, exudato, óleo, extrato, tintura, entre outros. Então, o fitoterápico basicamente é o que é retirado literalmente da planta, né, do meio vegetal. Né? Não há uma adição nada química, então é literalmente tirado do vegetal. Vou dar um exemplo. Eu acho que alguns já tomaram isso, né, em alguns momentos, aquele própolis. Né? Então, é justamente um extrato de própolis. É um remédio natural, é natural, mas ele tem sim uma utilização médica, né? Ele tem sim as suas propriedades que são comprovadas e ele é vendido como justamente um fitoterápico, né? E existe uma variedade, né, de plantas que são utilizadas. Depois, Angela, você pode falar sobre esses fitoterápicos, né, nos iluminares? Eu acho que os fitoterápicos assim sempre existiu, né? Na verdade, sempre foi a nossa matéria-prima, mas hoje ele tem ganhado um rumo um pouco diferente, porque tem se estudado muito mais sobre eles. Às vezes, porque assim, dentro da farmácia a gente divide, né, os grupos. Existe o alopático, que são esses medicamentos que são industrializados, e existem os fitoterápicos, né? Como você falou, são medicamentos provenientes da matéria vegetal, da matéria-prima vegetal. Então, ele tem ganhado no mercado o seu espaço cada vez mais, porém, ainda existe aquela dificuldade de algumas pessoas entender que eles realmente produzem um efeito. Por quê? Eles são um pouco mais lentos, realmente, de chegar àquele resultado final, certo? Porque eles não são industrializados, mas são medicamentos que são tão eficazes quanto, certo? Então, existe fitoterápicos para tudo, inclusive para a promoção do bom humor, já que a gente está falando de saúde mental, né? Não vou me atentar a tanto, porque Rafa disse que tem uma outra live falando, mas assim, a gente tem um neurotransmissor chamado serotonina, e que ele é responsável pelo bom humor,
certo? O nosso bom humor é proveniente dos níveis de serotonina. Então, se nossa serotonina está no nível adequado, a gente vai estar de bem com a vida, digamos assim, resumidamente falando. Mas quando a nossa serotonina ela baixa, a gente já fica cabisbaixo, a gente fica estressado, a gente fica de mau humor, certo? Então, existem medicamentos, tanto alopáticos quanto fitoterápicos, certo? Que promovem esse bem-estar. Mas é como eu estou dizendo para vocês, os fitoterápicos, eles não são tão rápidos como os medicamentos alopáticos, né? Todos têm seu tempo. Então, é preciso, de fato, um tratamento e acompanhamento. Não basta só eu procurar uma dica do colega que usou. Não é isso, gente, né? Vamos fazer a promoção ao uso racional de medicamentos. Não é porque é proveniente da matéria vegetal que a gente precisa banalizar ou deve banalizar isso. Não, até porque eles têm efeitos colaterais, assim como os alopáticos, certo? E pode ter efeitos colaterais até graves, entende? Então, é preciso sim um acompanhamento de um profissional que te indicou, te prescreveu ele, para a gente ver seus avanços. Mas ele é um tratamento um pouco mais lento, mas os resultados são excelentes, excelentes mesmo. É só vocês se darem uma oportunidade, certo? A ver esses resultados e realmente buscar um profissional de responsabilidade, de conhecimento, né? Que domine a área da fitoterapia. É isso mesmo, Porque, pessoal, fitoterápicos você vai achar para todos os tipos de problemas, né? Aí, principalmente, a gente está falando de ansiedade, de ataque de pânico. Não vamos dar nomes, é claro, porque é como o Jeremy falou, é o consumo responsável, né? Não vou indicar para vocês. Eu também tomo fitoterápicos, né? Para me ajudar a ter uma boa noite de sono. Então, são nomes específicos, não vou dar nomes, né? Não quero que ninguém aqui utilize, eu quero que a pessoa vá no médico, que foi o que eu fiz, eu fui no médico, eu pedi indicações de medicamentos, a médica me deu, eu pedi fitoterápicos, né? Porque eu queria tomar algo natural, né? Então, é justamente isso, é você pergunte, se você for ir no médico, gente, pergunte, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de você falar, doutora, por favor, você poderia me indicar algum medicamento fitoterápico para eu poder, sei lá, ter uma noite melhor de sono, poder acordar mais disposto, entendeu? E que o médico, claro, ele tendo conhecimento, ele vai sim passar, né, vai sim indicar, né, os medicamentos. Então, gente, consumo responsável, por favor. Certo? Não devemos. Só um adendo, gente. É assim, não necessariamente todos os casos de vocês vão ser um caso de uso de medicamento. Às vezes não precisa. Então, o profissional vai avaliar. Se ele julgar necessário, você, como paciente também, pode perguntar a ele, doutor, eu seria uma das minhas opções, algum dos medicamentos fitoterápicos, né? E o que seria melhor. E o outro adendo que eu queria trazer para vocês é que, assim, os farmacêuticos, além de poder prescrever alguns alopáticos, né, que são aqueles industrializados, a gente também pode prescrever muitos fitoterápicos. Então, se vocês conhecem uma farmácia de bairro que tenha um consultório farmacêutico, certo? E o farmacêutico for um profissional de confiança e tudo mais de vocês, vão lá, certo? Marquem uma consulta, porque você pode sair de lá com a orientação adequada e, se ele julgar necessário que você precise fazer um tratamento medicamentoso, ele mesmo irá prescrever, certo? E aquilo que a gente não pode, a gente faz o encaminhamento para o médico. E dentro do elenco de medicamentos que a gente pode prescrever, os medicamentos fitoterápicos têm um elenco enorme. Então, eu mesma, quando estava em farmácia de manipulação, era o tipo de medicamento, de droga que eu mais prescrevia, certo? Justamente por ter um efeito colateral menor, um pouco menor do que os alopáticos,
e por ser mais acessível a custo para as pessoas, enfim, tem uma série de benefícios. Muito bem, isso mesmo. Então, gente, por favor, vão, se derem, vão ao médico, primeiro para ver se há necessidade, né? Então, tem os farmacêuticos que podem também indicar, né, farmácias de manipulação, por exemplo, mas sempre respaldados por uma pessoa da área, sempre respaldados com uma opinião médica, clínica, farmacêutica, para vocês terem o melhor resultado, ok? Vamos partir agora sobre aqui a nossa última parte final, tá? Que é sobre a importância de cuidar da saúde mental, né? 10 dicas valiosas. Nós falamos sobre as diferenças, sobre o que é a saúde mental, como ela afeta a saúde física, né? Falamos sobre o papel do farmacêutico, sobre a importância da atenção farmacêutica, dos fitoterápicos. E agora vamos dar aqui algumas dicas que vocês podem fazer, né, para ir melhorando a sua saúde mental. Lembrando para vocês, isso aqui não é o caminho do pote de ouro, gente. Isso aqui não vai assim, não, se eu fizer isso, com certeza eu vou. Não, são dicas que podem me ajudar. Vocês, é claro, podem chegar, podem modificar de acordo com o que vocês conseguirem entender. Como eu falei antes, vocês têm que conhecer o seu corpo, não tem? Mas também tem que conhecer sua mente. Né? Vocês também têm que se autoconhecer para saber o que pode lhe fazer bem, o que não está lhe fazendo bem. Também faz parte do processo de saúde mental. Beleza? Temos aqui, ó, praticar o autocuidado. Aceitar-se como você é e viver sua própria vida. Não queira ser como outra pessoa. Seja você mesmo, goste do que você é. Mantenha-se ativo diariamente. Faça atividades físicas, estude, se empenhe em uma atividade. É algo que você goste. Adquira novas habilidades, exercite seu cérebro. Que tal tentar um novo hábito, melhorar um comportamento, aprender a tocar um instrumento, fazer um tipo de artesanato, certo? Não quer dizer que, não, eu nunca fui bom em fazer artesanato, vou fazer. Não, gente, você tem que procurar algo que você se identifique. Algo que você nunca fez, mas você pode ser, pô, legal, vou tentar fazer isso aqui. O importante é você fazer o resultado em si, ele é uma consequência. Mas o importante é você sair dessa zona de conforto, tentar se arriscar, tentar tirar o proveito, a parte boa, né? E, como eu falei no 2, né, viver nossa própria vida, né? Nós temos, aí, se a gente ficar olhando para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, né, a gente acaba por esquecer de nós mesmos. Então, pense mais em você, né? Seja mais para o que você quer, né? Sem pensar no que é o que o outro tem. Não, o que você quer, o que você pode conseguir, certo? Temos aqui, mantenha o equilíbrio entre as responsabilidades e atividades de lazer. Reserve um tempo para estar com sua família e com seus amigos. Converse, sorria, abrace à distância, certo? Aquele abraço à distância. Temos que manter ainda o distanciamento, pessoal. Então, se for pessoas ainda que estão no mesmo ciclo social que você, mesma casa, tudo bem, mas temos que manter a distância, certo? Relaxe. Sempre separe um tempo para fazer algo que goste. Assistir um bom filme, uma caminhada, passeio em família, leitura de bom livro, futebol, tocar um instrumento, outra atividade que proporcione prazer. Sabemos que com essa pandemia muitas coisas a gente não consegue fazer, mas a gente pode justamente modificá-las para conseguir, né? Então, justamente assistir um filme que você gosta, ler um livro, né? Jogar videogame, entendeu? Reservar um tempo, para você se desligar, para você fazer, não fazer nada, né? Apenas estar aí, estar ouvindo uma música, né? E estar deitado na cama, por exemplo, relaxando. Então, é um tempo reservado para você. Claro, tem equilíbrio com suas responsabilidades.
prioridades. Quem trabalha, né, faça seu tempo de trabalho, tudo, mas sempre tem que tirar o tempo. Oh, mas eu não consigo fazer isso todo dia. Tudo bem, a gente entende, corre da vida, ele é complicado. Mas, assim, pelo menos tente uma vez na semana. Aí depois você aumenta para 2 vezes, vai aumentando proporcionalmente, entendeu? Puxa esse tempo só para você. Isso é muito importante, entendeu? Temos aqui também, busque ajuda sempre que sentir que não está bem. Você não precisa sofrer sozinho, conte com sua rede de apoio. Preze sempre por uma boa noite de sono para recarregar as energias. Mantenha cuidados básicos com um estilo de vida saudável. Procure alimentar-se corretamente nessa correria de mundo, né? E a busca do perfeito das pessoas deixando de ingerir alimentos que são essenciais para a saúde. Cuidado com isso. Realmente, a gente está tão corre-corre que a gente não se alimenta direito. Então, assim, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, seguido de uma boa noite de sono, entendeu? Para poder recarregar as energias, isso é de extrema importância. Tem muita gente que no meio do dia tira uma soneca de 10 a 15 minutos e parece que é outra pessoa, entendeu? Então, temos que ter essa consciência, né? Temos que pensar um pouco sobre o nosso mente, né? Então, assim, mas meu dia já é tão corrido e só tem uma noite para fazer alguma coisa. Não, a gente tem que sim, claro. Mas tente aproveitar o sono. Quando você está já ficando com sono, não force para acordar. Vá dormir, tome um bom banho, vá dormir, porque é melhor você tomar uma noite de sono para acordar melhor no dia seguinte. E a dica é essencial, né? Se você não estiver bem, procure ajuda, converse com as pessoas que você gosta, entendeu? Exponha o que você está sentindo, porque a gente não pode sofrer sozinho, porque esse sofrimento ele se acumula. Então, esse problema, esse desequilíbrio na saúde mental, vai para o corpo e vai acarretar os problemas. Você pode ter uma crise de gastrite, né? Você pode justamente ter isso à noite, né? Aquela situação, ataque de pânico, crise de ansiedade. Então, assim, é o melhor se fazer. Então, aquela coisa, se você está vendo que não está chegando, procure ajuda médica, entendeu? É muito importante, porque vai dar aquela ajuda para vocês, vai te dar uma orientação, que vai assim, que vai te, pelo menos, te dar um norte, te colocar nos trilhos, né? Ou então te fazer enxergar os trilhos, que às vezes é o que está faltando, né? Às vezes a gente não consegue estar enxergando. Precisa de alguém para poder nos fazer enxergar. Ok? Vamos lá. Gislaine, você tem mais alguma coisa para falar? Um último relato, uma última... Sim. Vou tentar ser breve, porque o assunto realmente é bem complexo. Mas, assim, gente, falar uma frase bem importante, quer dizer, um contexto muito importante para vocês, e que queria pedir até para vocês se atentarem. Quando a gente fala em apoio emocional e que alguém nos traz um problema, não adianta a gente dizer, mas você é linda, você tem um bom estudo, você conseguiu se formar, ou você tem uma família maravilhosa, ou você é um rapaz excelente. Não adianta, sabe? Não adianta. Tente escutar aquela pessoa que ela está com problema, não minimize o problema dela, porque aquilo ali só vai aumentar, certo? A frustração dela, porque às vezes essas pessoas que estão com problema, e quando a gente tem atitudes como essa que eu estou citando, a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho tudo isso de bom e nada me satisfaz, e ela começa a achar que o problema em si é com ela começa a se culpar por ter tudo aquilo e mesmo assim não ser grata, quando a gente sabe que não é verdade, transcende isso. Certo? Então, quando vocês trouxerem um apoio, ouçam a pessoa, dê o conselho que vocês julgarem necessário, ou só escute,
Às vezes a pessoa só quer um abraço, ou só quer alguém que ouça. Um outro ponto é, nós profissionais de saúde não estamos aqui para julgar vocês em nenhum momento, certo? Esqueçam isso, que, eu vou chegar lá, de repente eu vou falar o que é que ela vai achar, o que é que ela vai pensar. Gente, a gente não está aqui para pensar nada, a gente não está aqui para julgar vocês em nada, a gente está aqui para ajudar. Esse foi o nosso juramento, certo? E agora eu expando para as outras profissões da área de saúde também, sejam elas de nível técnico, certo? Ou nível de graduação, não importa, todos nós somos da saúde. Nós fomos formados não para apontar nem para julgar vocês em momento nenhum. Estamos aqui para ouvir vocês, certo? Seja lá qual o problema que vocês tiverem. Se eu julgar que não é da minha profissão e que eu só posso ajudar até certo ponto, então eu vou encaminhar vocês com certeza para aquele profissional que tem especialidade na área, seja um nutricionista para melhorar a sua qualidade de alimentação, seja um educador físico para lhe ajudar na atividade física, certo? Um fisioterapeuta se você tem uma dor crônica, um psicólogo se você precisa, um psiquiatra, mas a gente não está aqui para julgar vocês não. Então estamos assim, de braços abertos, entre aspas, porque nessa pandemia, né, não se pode nem mais abraçar, mas assim, sintam-se abraçados por mim, acolhidos, não só por mim, mas pela gente que é da área de saúde, e espero de coração que quem está passando por algum problema, que vocês consigam se abrir, certo? Busquem uma pessoa e um profissional, se julgar necessário, certo? Busquem, e a gente está aqui, de braços abertos para vocês, para ajudar vocês, porque esse sim foi o nosso juramento. Rafa, eu não sei se eu posso falar daquela instituição, eu posso citar? Pode falar. Posso? Falar, sim. Existe uma instituição, gente, chamada CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ela foi criada em 1962, lá em São Paulo. É uma instituição filantrópica, ou seja, ela não tem fins lucrativos. Foi criada para ajudar, então ela tem o que a gente chama de escutativa, que foi o que eu falei no início para vocês, e essa escutativa, o que seria, se você está passando por um problema, não necessariamente você tem uma depressão ou algum problema que já foi diagnosticado, um transtorno de pânico, enfim, mas se você tem um problema emocional, e você, às vezes, não tem condições ou não consegue marcar um psicólogo, um psiquiatra, a princípio, não estou dizendo que vocês desistam desse profissional, mas estou dizendo que até o momento de você conseguir chegar até esse profissional, existe essa instituição. Aí você vai falar para mim, mas Gi, fica lá em São Paulo, não se preocupe. Eles fazem um atendimento pelo chat, não são psicólogos, tá, gente? São pessoas que, orientadas por psicólogos e psiquiatras, receberam um curso, certo, especializado, para que façam essa escutativa. Então, se vocês têm um problema, vocês podem entrar no site, eu posso deixar com o Rafa depois, para ele passar para vocês, onde vocês vão buscar esse atendimento, certo? E eles vão conversar com vocês. Muitas vezes eles só ouvem, certo? Ouvem ou digitam, que tem pelo chat também, mas assim, é a forma de você dividir seu problema com o outro e pessoas que realmente receberam uma orientação, certo? Para conversar com vocês de forma adequada, se atentando a todos os pontos. Viu? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu estou muito grata a vocês por mais uma vez estar aqui participando desse momento. Queria falar para vocês que estão fazendo auxiliar de farmácia ou qualquer outro curso ligado à farmácia, vamos nos chamar a nós próprios, certo? Nos chamar para a responsabilidade para ajudar o outro, a qual fomos convocados, certo? Mas a gente também precisa, no momento que a gente também não suportar, buscar ajuda, certo? Buscar ajuda, buscar, como o Rafa falou, atividade física, ou cursos, enfim, coisas que nos proporcionem um bem-estar. Se a gente não está bem, a gente precisa procurar ajuda, certo? Independente, porque nós somos da área de saúde e não somos blindados, não, gente.
certo? Então, esse é o meu recado. Fico muito grata por estar aqui, viu? Um beijão e fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Só deixando aqui um adendo, minha querida Anaildes, fique tranquila, minha querida. Você é forte, sim, tá? Nossa Lisa aqui está falando com a ansiedade dela, né? Que a pessoa acaba botando um pouco para baixo, mas o que você tem, né, com você é mais forte, né? Então, é lutar, é persistir, é manter a sua saúde mental sempre equilibrada, né? Então, como ele falou, não tenha medo de procurar ajuda. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Isso vale para todo mundo. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é um sinal de que você é uma pessoa forte, tão forte, ao ponto de reconhecer que você precisa de ajuda. Então, deixei aqui no banner do CDZ, se você puder, entre ou ligue, né? Tem que pensar, a gente tem uma outra perspectiva, minha querida. Isso eu falo para todo mundo que está nos assistindo agora, certo? Então, não só aqui, mas em qualquer lugar, todos nós temos capacidade de fazer o que quisermos, certo? Então, temos que somente manter o nosso equilíbrio mental e o nosso equilíbrio físico para podermos alcançar nossos objetivos. Não tenham medo de procurar ajuda, não tenham medo de pedir ajuda. Isso é o mais importante, né, nessas situações, certo? É isso aí, pessoal. Estamos finalizando essa live. Muito obrigado a todos que continuaram até o final, certo? Eu agradeço muito, agradeço a Gislaine por essa aula maravilhosa, né? Essas explicações. É um tema gigantesco, né? Tentamos resumir da melhor maneira possível para que pelo menos vocês tenham uma curiosidade de vocês mesmos pesquisarem, ok? Acesse o nosso link, preencha o formulário, por favor, curtam a página, se inscrevam, ok? Muito obrigado para vocês, muito obrigado, agradeço de coração e até mais, pessoal. Foi um prazer estar com vocês, vamos nos ver por aí, ok? Tchau, tchau.